8h02. Vamos de entrevista aqui no Jornal da Cidade? Entrevista na Cidade. Eu recebo aqui o psicólogo Otávio Marques, que também é pesquisador. Bom dia, seja bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Cidade. Bom dia, Michele, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. E pra gente falar de uma pesquisa, né, que trata de depressão, um biomarcador que traz alguns elementos ali físicos da depressão. Explica pra mim melhor o que é isso. Michele, excelente pergunta, porque hoje a depressão ela é diagnosticada clinicamente. Então, numa conversa do médico baseado em sintomas. Então, hoje nós estamos numa grande corrida mundial para poder encontrar um biomarcador. O que é isso? Um marcador biológico que o paciente possa ir no laboratório e possa fazer um exame para a gente poder identificar o grau da depressão, se ela é leve, moderada, ou se é uma depressão mais severa, para poder nortear mais especificamente, né, o tratamento daquela doença. E com essa descoberta, esse mapeamento ele passa a ser mais preciso? Passa a ser bem mais preciso, Michele. E hoje ainda existe, infelizmente, muito desconhecimento com relação à subjetividade humana. A nossa ciência, né, desde a Revolução Científica do século XVII, ela foi baseada no universo da objetividade, ou seja, de mensuração, daquilo que é palpável. E quando muitas vezes se fala em depressão, ainda tem muitas pessoas que acham que é bobagem, que é coisa da cabeça, né? Pra gente falar no senso, é frescura, para falar no senso comum, mas não é. A nossa mente está intimamente ligada com o nosso corpo e acontecem alterações biológicas que são importantes e que precisam ser bem caracterizadas, né? E de que forma que aparece, né, nos exames? Essa aqui é um estudo de pesquisadores tanto da USP, né, quanto da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Então tem ali um peso significativo. Essa foi uma importante colaboração nossa com o professor Rafael, lá em Harvard, um brasileiro, inclusive. E, assim, por exemplo, existem alterações de neurotransmissores, mas isso é muito difícil de ser mapeado, muito caro e inacessível em muitas situações. Então, o objetivo da pesquisa foi fazer esse mapeamento no sangue. Então, nós selecionamos dados de pacientes do mundo inteiro, de diferentes lugares do mundo, e mapeamos no sangue um conjunto de mais de 30 mil moléculas, né, que são expressas nos leucócitos, que são os nossos famosos soldadinhos de defesa, nossos glóbulos brancos. Então, facilmente acessível, você retira do sangue o sangue da pessoa e faz análise no próprio sangue da expressão do aumento ou da redução de algumas moléculas. Tem uma chamada PAX6, PAX6, que é muito importante para o neurodesenvolvimento, desde do bebê, da criança, para a formação do sistema nervoso central. E, curiosamente, o que nós identificamos que muitas dessas moléculas que são importantes para o sistema nervoso central, elas também estão expressas no interior do leucócito. Essa é a grande novidade, porque a gente fala muito em neuroimunologia, que é a relação entre o sistema nervoso e a imunidade, como se fosse uma conversa separada. Mas o que é que a gente está vendo? Que o sistema nervoso também é como se ele estivesse dentro de cada célula branca, das células de defesa. É como se, vamos falar assim, filosoficamente, é como se a nossa consciência também estivesse dentro de cada leucócito. Isso explica porque quando alguém fica muito triste, tem um luto, uma perda emocional, a pessoa acaba, então, sentindo-se mais depressivo, e isso afeta a imunidade da gente, né? Inclusive no artigo, né, enviado, uma das falas é de que essa relação entre os dois sistemas, não se sabia que essa comunicação entre os dois sistemas era tão direta, né? Não se imaginava que fosse tão profunda aqui na fala de um dos integrantes da pesquisa, né, que vocês fizeram. Quais os próximos passos? Os próximos passos são agora principalmente o desenvolvimento de um kit específico. Nós já estamos estabelecendo algumas parcerias, inclusive tem o professor Lisandro, da Federal de Sergipe, tem uma equipe aqui com o Nordeste, tem uma equipe em São Paulo, tem os colegas em Harvard. Então, e esse kit vai ser testado em diferentes pacientes, né? Então,
são esses os próximos passos aí para que isso chegue na população, né? E aí há uma previsão de em quanto tempo esses exames ou essa análise ela vai ser feita, assim, vai ser amplamente realizada? Michele, a gente quer que seja o mais rápido possível, embora datar alguma coisa fica um pouco difícil, porque depende muito de investimento também. Sim. Nós cientistas vivemos daquilo que a gente chama de grants, que são submissão de chamadas públicas de suporte à pesquisa, né? E algumas vezes parcerias privadas também, como é o caso com que a gente está tentando agora. Então eu imagino que vamos ser bem otimistas e eu espero que os testes comecem a partir desse ano, do segundo semestre do ano que vem, mas que no máximo aí, em 2 anos a gente tenha concluído, otimisticamente falando, né? Você que é pesquisador e psicólogo também e atua diretamente com essa questão da depressão, né? Que nesse Janeiro Branco tem aí um foco maior para se desmistificar, né? Para se tratar com maior cuidado. Ainda tem muito preconceito sobre isso? É muito importante, Michele, tem muito preconceito. As pessoas, por exemplo, quando elas batem um dedo, quebram um pé, uma unha, todo mundo se preocupa e já toma medidas. Mas infelizmente a nossa mente ainda é muito negligenciada. A gente acorda e vai viver o dia a dia num corre-corre, num automatismo, no piloto automático. Até sem tanta consciência, né? Sem tanta consciência. Mas é fundamental que a gente perceba que a mente é muito séria, porque ela que controla nosso corpo, né? O fato dela estar íncita, né? Inserida em cada célula do nosso corpo, como no caso das células dos leucócitos, todo o processo mental nosso predispõe a gente ou a doenças autoimunes, a uma exacerbação da inflamação que está muito envolvida durante a depressão, ou então a resposta mais fraca às inflamações. As pessoas ficam mais suscetíveis a infecções. Então, cuidar da mente, fazer terapia, né? Fazer esporte, porque cuidar do corpo também é cuidar da mente. Olhar para as emoções, o autoconhecimento, o autoamor, é uma questão de saúde pública. Nós temos hoje cerca de 300 milhões de pessoas no mundo anualmente com depressão. 700 mil mortes por suicídio. Então, fora aí, a depressão ela antecede Alzheimer, Parkinson, ela antecede vários outros doenças autoimunes. Então, se a gente cuida da mente, a gente trabalha na prevenção de uma diversidade incrível de doenças. Então seria muito importante que cada vez mais os governos se preocupem com isso. A NR1 está aí, né? Então ele disse que em maio, né? Se não for adiada novamente. Inclusive aqui, a Andréia Ramos está aqui colocando aqui, que entrevista boa sobre a depressão, interagindo aqui conosco. A Francione, que é a irmã aqui do seu Marcos, também mandando um abraço. Ela que também é ouvinte assíduo aqui do programa. Inclusive, na próxima entrevista a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos no corpo né, que muitas vezes a gente, você falou dos leucócitos que trazem aí, né, um sinal de que a mente está adoecendo, sim. Né? Ou muitas vezes a gente trava o corpo e a coluna e qual a origem disso? Muitas vezes está no processo também de ansiedade, depressão. Como é que qual o recado que você gostaria de dar para as pessoas que ainda negligenciam esse cuidado, né? Esse autocuidado? Quando você fala ali em várias questões que a gente precisa lidar, que é um problema de saúde pública, né? Não só por causa dos suicídios, né? Mas é um problema de saúde pública porque na hora que você vê mais pessoas afastadas do trabalho porque estão deprimidas, mais pessoas que estão afastadas da vida social porque estão deprimidas. Eu tenho também um amigo jornalista que tem falado muito sobre isso, sobre o processo de depressão dele, como ele está, né, tentando sair disso, né? Então, assim, como é importante se falar cada vez mais sobre isso, mas qual o recado que você deixaria para as pessoas que nos ouvem e que eventualmente possam estar passando por um processo ou conheçam alguém que esteja passando por um processo depressivo? Que a pessoa olhe para dentro de si, aprenda a se amar, aprenda a se cuidar. Hoje, cerca de 50% dos médicos no Brasil têm pelo menos um transtorno mental. Saiu um estudo no ano passado. Então, a gente é muito educado para cuidar do outro. Isso é importante, obviamente, a gente cuidar da sociedade, colaborar,
mas olhar para dentro de si com carinho, com amor. Existe um pensamento de um grande psicólogo, pai da psicologia humanista, que é Carl Roger, que ele diz assim, é o paradoxo da autoaceitação. Nós somos muito rígidos, críticos, algozes de nós mesmos, e nós precisamos aprender a nos amar. E amar como a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, porque o paradoxo da autoaceitação diz o seguinte: quando a gente se ama como a gente é, a gente muda mais fácil. E muitas pessoas às vezes começam a fazer esporte, por exemplo, com muito rigor, que é fazer do dia para a noite regimes assim muito grosseiros, ou então passam a não se aceitar, passam a se culpar. Então é importante que a gente tenha um olhar de mais amor, não só para o próximo, mas para nós mesmos. Eu acho que isso é um grande segredo, porque a gente só pode dar para a sociedade aquilo que a gente tem. E como isso é desafiador, né? Porque basicamente nós nos olhamos muito pelas lentes do olhar do outro, né? E como muitas vezes a gente tem relações adoecidas que nos levam a nos enxergar com muito menos amorosidade do que deveríamos. Então acho que o primeiro passo talvez assim, seja a gente se olhar com amor ao ponto de enxergar aquelas relações que não nos fazem bem e trilhar novos caminhos, né? Com certeza, muito bem colocado, Michele. Jung falava assim, quando nós não olhamos para as nossas sombras, nós projetamos as sombras nos outros. E muitas vezes o que a gente pensa que é amor é carência, é culpa, você é baixa autoestima, você está com alguém que não te ama, não te valoriza, e você acha que deixar aquela pessoa vai ser algo errado. E na verdade o que você precisa ter é cultivar relações de reciprocidade, de amor mútuo, de retroalimentação. Excelente. Muito obrigada, Otávio Marques, psicólogo, pesquisador, que trouxe aqui essa descoberta incrível aí sobre os leucócitos, né? Que estão apontando aí sinais de depressão no nosso sangue, né? Um sinal de atenção. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui essa pesquisa tão significativa e relevante. É um orgulho para a gente ter um brasileiro, um pernambucano, um nordestino ali representando a linha de frente das pesquisas mundiais, né? E parabéns pelo trabalho. Obrigado, Michele. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer nosso.